do texto que eu acabei de ler, no qual ela fala de uma tacada só do medo, que anuncia que ali está o desejo, e da angústia produzida por esse medo que antecede a criação. Angústia como causa de desejo. E fala ainda do imaginário, lugar quentinho que abriga os ideais que tanto nos seduzem. Não por acaso, Freud disse que o artista precede o psicanalista. Convido Berna Reale para falar sobre a Bi, mas antes, se você puder, Berna, eu gostaria de pedir que você falasse um pouquinho sobre esse processo de criação que dói como um parto prematuro. Boa tarde. Eu estou muito honrada com o convite, vocês estão me escutando, eu sou péssima em tecnologia e eu não soube desligar o vídeo, fiquei só eu quase ali no cantinho da tela atrapalhando, me desculpem. É uma honra estar aqui, eu estou assim, um pouquinho nervosa porque, na realidade, um monte de psicanalista aí, e eu acho que a Fernanda Magalhães, eu não sei se é a mesma, mas é uma artista que eu considero muito, e fiquei com muita saudade de abraçá-la, faz muitos anos que eu não a vejo, e enxerguei o Charles Kozak, que eu sou assim fãzona, morro de vontade de conhecê-lo pessoalmente, e eu vi que ele está aqui também, a Tereza, assim, um monte de gente, Elizabeth, e obrigado pelo convite. Eu vou me esforçar aqui para merecer a atenção de vocês, porque um monte de mente brilhante aí que lida com o ser humano não é fácil assim, mas esse textozinho que vocês leram aí, que eu postei no Instagram, eu acredito que foi antes da minha última performance, e eu falava nessa dificuldade de você terminar um trabalho, né? De você sentir que o trabalho está pronto. E foi um dos trabalhos foi o trabalho mais longo que eu já fiz, foi ginástica da pele, entre a ideia e a execução foram mais de 2 anos e meio, e eu realmente, na véspera da performance, eu coloquei o texto como um desabafo, né? Porque eu acredito que vários artistas passem por essa questão, que você já está exaurido com o trabalho, mesmo que você ache que ele não está pronto, né? E é sobre isso que esse texto fala, assim, né? O processo criativo é muito doloroso, porque ele vai da idealização, né? A idealização do trabalho, do que você imagina que ele seja, que ele será, para o que ele consegue ser, né? Esse processo de transição, ele é angustiante, ainda mais quando, por exemplo, você, como no meu caso, eu sou uma artista meio psicótica, então eu fico querendo sempre melhorar, sempre melhorar. Então eu já troquei trabalho assim de filmar o trabalho, de fazer um vídeo arte, e eu descobri que a cor da roupa ela não é a cor. Quando eu vi a imagem, não era a cor da roupa, e eu tinha pouco tempo para entregar, e eu tive que mudar a cor da roupa e refilmar tudo em menos de 24 horas. Então, isso é muito mais angustiante. Sobre o que era outra questão, estou um pouco nervosa de falar com vocês. A questão é sobre a Bi, né? Primeiro é sobre o processo criativo, eu não sei se alguém quer falar também, e para a gente entrar na questão da Bi. O que vocês preferem? Bom, eu quero falar, mas é porque eu estou emocionadíssima de ver a Berna e aquelas imagens de Belém, mas eu já vou ficar quietinha. Porque depois vai ter tempo para o debate, Berna. Tá. Eu queria que você falasse sobre a Bi, né? Como é que foi? O que foi isso para você? O que você quis transmitir? O que você esperava receber? Enfim, o que você colheu desse trabalho? Do jeito que você preferir. Esse trabalho foi um trabalho que, para mim, foi
um prazer fazer. Foi a minha única performance que se transformou em um desenho. A Bi hoje ela é um desenho, ela já cantou, ela já dançou, né? Eu pretendo continuar com esse desenho. Eu acredito que o desenho ele ficou melhor do que a performance, porque como eu sou uma artista com poucos recursos, eu queria essa roupa melhor do que ela saiu. E na cidade onde eu moro, que é Belém, a gente não tem os materiais necessários, por exemplo, tecido. É muito difícil de encontrar aqui um tecido como eu queria. Então, eu só encontrei essa elanca de biquíni. E eu não consegui fazê-la perfeita como eu queria, né? Era muito difícil costurar com malha, eu não tinha ninguém que pudesse fazer. E hoje eu olho para a performance, eu fico feliz pela forma como as pessoas lidaram com ela e com esse corpo, né? Que é homem, que é mulher, que é trans, que é tudo, né? Mas quando eu olho para o desenho, quando eu olho para as fotos, onde eu consigo editar uma roupa ideal, eu fico mais feliz esteticamente, porque eu acho que eu consegui a síntese ali. A Bi, para mim, ela é isso. É um ser que nós todos somos um pouco. Por exemplo, uma vez veio um crítico aqui em Belém e ele olhou meu trabalho e ele falou assim: Berna, você já percebeu que você é andrógena? Eu fiquei tão feliz com aquele elogio, porque ele falou que tem performances que eu sou bem masculina e tem performances que eu sou bem feminina. Por exemplo, Palomo, quando eu ando com um cavalo vermelho, pouca gente me reconhece como mulher. Quem não me conhece pensa que é um homem, né? E tem performances como aquela do que eu ando na rua carregando os ossos, que imediatamente, mesmo eu de cabelo curto, as pessoas identificam como uma figura feminina. Então, eu fiquei muito feliz de ter feito a Bi, porque a Bi é isso, assim, é um pouco eu, sabe? Eu sempre quis, assim, sei lá, colocar esse meu lado masculino de uma forma mais evidente e falar dessas questões que, para mim, é real. Eu acredito que todos nós somos bi, sabe? Eu acredito nisso. Acredito que a gente pode se apaixonar pelas pessoas, eu acredito que a gente pode ter relações com os mais variados tipos de pessoas, e é isso, a Bia é isso, é uma aceitação do que a gente pode fazer, do que pode ser, esse corpo que o peito, o culhão é quase o tamanho do peito, esse corpo que ele não é escultural e ele se move, ele dança e ele canta. É isso para mim, a Bi, sabe? E eu acredito, assim, realmente, que todo mundo é bi. Não estou brincando, acho que é sério mesmo. Mas Eu acho sério, eu acho que eu sou uma mulher que sou capaz, eu nunca tive uma relação com outra mulher, mas eu tenho absoluta certeza que se eu me apaixonasse por uma mulher, eu seria capaz de ter uma relação com essa mulher sem preconceito nenhum. E é isso, eu acredito que todos nós somos capazes de nos apaixonar e de ter tesão e de ter relações com outro ser humano, sabe? Outro ser humano, independente de sexo, independente de gênero. É isso, a Bia é isso. Você vai gostar do que você vai ouvir, né? Que Freud disse isso, que todos nós somos bissexuais. Não sabia. Eu, quando era bem adolescente, eu li um livro sobre Freud, eu acho que é A Vida Além de Freud, uma coisa assim. E eu soube que o Freud, eu fiquei muito encantada com ele, mas também só li isso, viu, gente? Eu não sou uma pessoa culta. Eu leio bastante, mas eu não me considero uma pessoa culta. Eu li que o Freud morreu de um problema no dente. E eu ficava imaginando, eu não sei se isso é verdade, mas está no livro,
E eu ficava imaginando, poxa, se eu tiver que ter alguma coisa, eu acho que uma doença no dente não é um problema muito, assim, de muito complicado. E eu não sei porque eu ficava com aquilo, eu era muito jovem, acho que eu tinha uns 14 anos. Enfim, mas graças a Deus esse pensamento não vem mais na minha Desencanou. cabeça. Na Desencanei. verdade, ele morreu de câncer, se eu não estou enganada, De na câncer. garganta que começou. Parece que era na boca, uma coisa Na assim, eu lembro boca, dessa Na história. mandíbula, era um câncer na mandíbula. Na na mandíbula, mandíbula, né? ocasionado que eu li por um dente, assim, não sei se é verdade. Agora, Berna, assim, uma coisa que eu, assim, lendo sobre você, tudo que eu encontrei, uma coisa recorrente é o seu desejo de atingir o homem comum que está nas ruas e etc. Então, assim, uma coisa que também foi até uma artista plástica portuguesa, eu não sei se vou lembrar o nome dela, é Susana Noronha. Ela escreveu um artigo e ela fala que duas coisas chamam muito atenção, né? O silêncio e a brutalidade em si daquela figura que você mostra, né, que expõe uma brutalidade que está no nosso cotidiano, mas a gente não vê dessa maneira como você coloca ali, né? Então, e ali na Bi, eu vi que as pessoas dançaram, sorriram. Foi essa digamos, a reação quase geral ali que você percebeu? Sim, 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 sim. Realmente, voltando a essa questão, eu gosto mesmo da rua, eu gosto das pessoas que não estão diretamente relacionadas ao mundo da arte. Eu não faço performance dentro de galeria. Eu mostro o resultado, lógico, eu não sou hipócrita, eu tenho que mostrar meu trabalho no circuito, né? Eu também gosto que as pessoas que entendam de arte vejam meu trabalho, mas não é isso que me faz mais feliz. O que me faz mais feliz é ir para a rua, aonde as pessoas que estão na rua não estão acostumadas a frequentar a galeria, e, e assim ter mais cada vez mais certeza que a gente de arte assim a gente vive numa bolha, né? E que a gente supervaloriza a questão da arte como um meio, né? E pouca gente na realidade tem acesso, né? Tem acesso à arte. A maioria das Sim. pessoas nunca entrou no museu, a maioria das pessoas nunca foi numa exposição. E a gente vive na nossa bolha e eu gosto de furar essa bolha, eu gosto de ir para a rua, eu gosto que as pessoas comuns vejam. Eu acho fantástico quando eu vou editar os meus vídeos, por exemplo, quando eu vi que quando eu passei na rua com aqueles ossos, as pessoas se benziam na porta das suas casas, sabe? As pessoas riam, sabe? Palomo, o cara coça a cabeça. Então, isso para mim é muito legal. Eu fico bem feliz com isso. A rua, para mim, as pessoas simples, para mim, eu já recebi críticas sobre meu trabalho, dizendo que o meu trabalho ele não é intelectualizado, ele não faz uma linguagem dentro da história da arte. Mas eu não me importo com essas críticas, porque pensa numa pessoa que fica feliz quando tem dinheiro para fazer uma performance de rua, sou eu. Porque ir para a rua, para mim, eu tô muito triste com essa pandemia, porque já vai fazer 2 anos, né, que eu não posso ir para a rua fazer performance. É na rua que eu sinto uma adrenalina muito grande, porque eu vou entrar em contato com alguém que não me espera e talvez com alguém que nunca tenha visto um trabalho de arte. Sim. E isso dá para ver muito, né, observando os seus vídeos e tal. E para mim, a obra também ganha uma outra conotação quando ela surge em fotos. Aquela foto no mercado, você deitada, nua, né? Aquela foto é uma pintura, é um quadro. Aquela foto não é qualquer coisa, né?
Só para dar um exemplo. E também adorei a Bi, que, na verdade, acho que é uma animação e não é exatamente um desenho, né? Que é um desenho que se move, dança. É uma Ela faz muitas animação, é coisas, verdade. Não, é uma não é? animação, é E verdade, uma ela também animação. ficou demais. E para mim, assim, outra coisa que eu não sei se isso é para você, a sua obra, ela é como um grito que ressoa nessa nossa alienação, né? Nesse silêncio alienado e assustador, com o qual a gente convive todo dia. Quer dizer, as pessoas, é aquela banalização, como falou Hannah Arendt, né? Da violência, do mal, daquilo que está no nosso entorno o tempo todo, né? Eu não sei, eu acho meio. Não sei se a minha obra é um grito, eu acho que talvez um sussurro, sabe? Como eu volto a dizer para vocês, eu acho que a arte pode muito pouco, e um artista menos ainda, sabe? Talvez os movimentos, talvez a abertura para as pessoas, o acesso, talvez faça com que a arte dê um grito. Eu acho que a arte só sussurra para poucos. Então, o meu trabalho, eu sou uma artista que eu não sou uma artista conhecida, né? Eu me considero uma artista conhecida ao ponto de fazer algum efeito sobre as pessoas. E eu também eu acho que a arte, para mim, por exemplo, para mim, a arte ela é super necessária. Eu não consigo, por exemplo, viver sem fazer arte, mas para milhares de pessoas ela é desconhecida, então as pessoas elas sobrevivem sem, sabe? Elas sobrevivem sem por causa que elas estão numa linha de pobreza e de necessidades tão voltadas para o essencial que a arte não chega nem a entrar em contato com essas pessoas, e elas são a maioria das pessoas. É isso que eu volto a dizer, a gente vive muito no nosso meio, né? No nosso grupo de privilegiados. Então, eu não sei, eu acredito que meu trabalho ele não consiga nem dar um sussurro, quanto mais um grito, assim, porque é para poucos, sabe? Assim, mas eu vendo de fora, para mim, ela grita, né? Ela Sim, diz sim, para a algo muito gente, né? forte, Para a né? gente que consegue ver, sim, sim, mas Sim. eu entendi o que você quis dizer. Outra coisa, em alguns casos, nos textos que as pessoas escreveram sobre você, entrevistas que você concedeu a alguns jornais, porque eu fui levantando tudo que eu poderia para ler mais sobre você. Uma das coisas que é muito falado é que as pessoas, que há uma resposta muitas vezes de silêncio. Mas eu fico pensando, eu tentei me colocar na posição, porque eu nunca vi, de repente surge uma mulher pendurada num pau, nua, carregada por dois homens no ombro, como se fosse um boi morto, ou uma vaca morta. Se essa cena passasse na minha frente na rua, eu não sei qual seria a minha reação, porque você até comenta que ninguém se mobilizou para ajudar, para ver o que estava acontecendo, se aquilo ali era uma violência, etc. Né? Você quer falar um pouquinho? A gente tem, acho Esse que 4 minutos. Esse trabalho, Limite Zero, teve gente que ligou para a polícia, né, para dizer que estavam carregando uma mulher, que estavam carregando algumas pessoas. Uns disseram que estava carregando uma mulher, outro uma pessoa. Teve essas pessoas que chegaram a ligar porque a polícia ela parou o caminhão, né? E a gente já tinha terminado a performance, eles exigiram que abrisse, que eles queriam ver se tinha um corpo lá dentro, né? Mas na rua, eu nunca, em nenhuma performance minha, eu tenho muita sorte, eu nunca fui agredida, ninguém nunca me chamou nenhum nome. Assim, quando eu fui para ver o peso, que eu fiquei lá deitada, nua, com aqueles urubus sobrevoando, era um monte de barqueira, as pessoas dormem nos barcos ali, no Ver o Peso, né? As pessoas vivem ali. E eu imaginava que os homens fossem comentar, fazer zoada, sabe? Falar palavras de baixo calão, coisas assim. E, pelo contrário,
eles ficaram em cima dos barcos, eles ficaram olhando. Teve um momento onde a toalha batia no meu pé e foi um morador do Ver o Peso. Até hoje eu não entendo como ele conseguiu um nylon transparente, limpo, esses nylon de fazer corda para colocar roupa, e ele foi devagarinho se arrastando no chão. Ele deu a volta na mesa, ele amarrou e saiu, e o vento não cobriu mais meu pé. Eu só vi esse homem na filmagem. Se não fosse ele, o vídeo não teria ficado tão maravilhoso quanto eu acho que ficou esteticamente. Então, a sensibilidade de um morador de rua, o Neguinho, que depois eu fui saber quem era, e eu conheço ele, a gente se fala até hoje, ele ir num domingo procurar algo transparente que não sujasse a toalha e amarrar aquela toalha para aquele pé não ser coberto, para mim é a prova de que basta as pessoas terem a oportunidade de acesso, que as pessoas transcendem, né? Elas transcendem, mas que elas se deslocam. Eu acho que isso foi maravilhoso. Isso. A Teresa Nazar falou que elas são sensíveis à arte, né? Exato. A arte... Não vai abrir para pergunta, não, né? Vai? Não, agora não, Vai sobrar Nazar. tempo? Não? Vai, não, tranquilo. Vai falar o Calu, a Márcia agora vai apresentar. Tá. Berna, daqui a 30 minutinhos a gente começa o debate, tá bom? Tá bom, querida. Obrigada, gente. Desculpa se eu falei muito aí. Não. Agradecemos muito, Berna, tua fala, e agradecemos também, eu e Helena, a oportunidade desse trabalho nessa ciranda, né? Obrigada. Seria, Helena, muito legal também. Quero apresentar, então, Calu Coelho, nosso próximo palestrante. Calu Coelho é músico, arranjador, cantor e instrumentista, musicoterapeuta, especialista e mestre, já tendo trabalhado com crianças, com pessoas idosas, pessoas refugiadas, dentre outras clientelas. Calu é professor de música no Colégio Pedro II, natural do Rio de Janeiro, tem 28 anos e se identifica como transmasculino não binário. Com a palavra, Calu Coelho. Vamos lá. Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, pequenininho, mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Bom, gente, boa tarde, boa noite, sei lá, não sei nem que hora é. Primeiro eu queria pedir desculpa pelo atraso, né? Eu cheguei um pouquinho depois porque eu estava dando aula, sexta-feira é um dia intenso, eu vim correndo direto. Bom, espero que vocês estejam me vendo, ouvindo direito. Eu comecei com a música, até lembrei da Márcia, porque tem essa questão na musicoterapia, né, da música âncora, que eu tô aqui um pouquinho nervosa, aí eu usei essa música de âncora para mim, para eu conseguir começar a falar melhor. Bom, eu sou o Calu, e eu acho curioso, né, como normalmente quando a gente vai se apresentar, a gente diz a nossa profissão. E sim, eu sou o Calu, músico, musicoterapeuta, professor de música, mas eu também sou várias outras coisas, né? Eu sou transmasculino, eu sou vegano, aquariano, sou filho da minha mãe, do meu pai. E aí, como escolher, né? Qual narrativa que eu vou compartilhar? Quando eu me apresentei para a Helena e para a Márcia, que na verdade eu já conhecia de outro momento da vida, eu disse que eu sou uma pessoa trans, que eu uso os pronomes masculinos e que eu gosto de me referir a mim como transmasculino não binário, boy seta, sapatrans, mas que o que eu gostaria mesmo é de não ter que me referir a mim, né? Mas, por enquanto, assim, referir-se a si mesma, a si mesmo, é um ato político muito importante, né? Eu acho importante, assim, já que estamos falando de linguagem, a gente entender que linguagem é poder, né?
e que a gente não pode ser ingênuo de pensar que certos enunciados são somente descritivos. Então, sei lá, quando a médica vê o feto e diz é menino, esse enunciado ele não é só descritivo, né? Ele é performativo e ritualístico. Sei lá, isso para mim é chave para entender muita coisa. Assim. Enfim. E aí, sei lá, eu fiquei pensando, se me chamam para falar num evento sobre gêneros e sexualidades, eu entendo que existe aí um recorte, né? Uma expectativa sobre a minha fala, já que eu sou uma pessoa trans. E aí, hoje eu vou falar muito sobre linguagem e poder, sobre colonialidade, sobre a invenção da diferença. Enfim, vamos ver o que sai daqui, né? Se me chamam para falar num evento sobre gêneros e sexualidades, eu espero assim, que não me chamem pelo meu nome de registro, né? Eu até coloquei ali Calu, Caireluna, ele, sabe? E nem que digam que errar o pronome de alguém é um ato falho, né? Não sei, eu acho essa coisa do ato falho um negócio muito doido, assim, mas estamos aqui entre psicanalistas, quem sou eu para dizer alguma coisa? Mas é isso, porque errar um pronome para alguém, né, para você pode ser um ato falho, até um subterfúgio teórico aí, né, mas para mim é um baita soco no estômago, né, e esse é o poder da linguagem, assim, um deles. Eu me pergunto se um nome ele pode ser só um nome, né? Talvez uma pessoa cis, ela não pense muito sobre isso, mas para mim o nome é tudo, né? Quem te deu o seu nome? Porque o meu fui eu. Eu me inventei. Se alguém me chama pelo meu nome de registro, que é o meu nome morto, essa pessoa está exercendo um poder sobre mim, né? Como se ela conhecesse uma coisa minha muito íntima e estivesse usando isso contra mim, mesmo que sem querer, sabe? Não é só um nome, sabe? E aqui eu abro um parênteses para contar uma pequena anedota, assim, meio chata até, que na instituição federal onde eu trabalho, né, é meu direito usar meu nome social, garantido por lei, inclusive, mas eu tive que entrar com um processo lá dentro para pedir que o meu nome social fosse usado, o que não leva nem uma nem 2 semanas, mas uns 2 meses. Né? Enquanto isso, eu não podia ter um e-mail institucional, que é o que a gente usa para dar as aulas que estão sendo online, e nem podia ter acesso à plataforma de ensino à distância, ou seja, eu estava sendo impedido de realizar plenamente o trabalho para o qual eu fui concursado, né? Aí a situação que foi assim, a gota d'água para eu formalizar uma reclamação foi quando criaram um perfil público para mim na plataforma de ensino à distância, com o nome Calu, associado a um e-mail com o meu nome de registro. Ali, né, para quem quisesse ver. Talvez um ato falho do setor de educação à distância, não sei, né? Então, eu formalizei a minha queixa, me embasando em leis, e a resposta foi que um funcionário ficou mordido, sei lá, veio, através dos nossos e-mails pessoais, me dizer que quem cometia o crime era eu, de calúnia. E que ele não esperava uma resposta minha, mas uma reparação pelas acusações assintosas que eu tinha feito, né? Então, assim, você constatar que a pessoa, que existe uma questão estrutural de transfobia, virou um crime. Eu conto isso assim porque é uma coisa recorrente, né? A galera pessoaliza as coisas e quando eu digo que eu estou sofrendo transfobia em um caso assim, a pessoa cis, né? Ela entende, tem que entender, né? Que eu não estou apontando o dedo na sua cara e falando, olha, você está sendo transfóbica. Eu estou tentando mostrar, né, que é uma coisa estrutural, né? E a gente tem que entender isso. Para mim isso é muito importante. Gente, eu acho que eu não sou muito da oratória, assim, eu estou aqui me esforçando. Mas uma coisa que eu acho muito importante quando a gente fala, né, é a gente comunicar. E eu penso muito assim, por exemplo, meu avô e minha avó, eles nunca terminaram a escola, né? E eu quero que elas me entendam quando eu falo. Então eu aposto muito assim na epistemologia travesti, nas linguagens das gentes e na descolonização, né? Porque afinal de contas também é sobre isso. É evidente que aqui, sei lá, eu vou acabar trazendo conceitos que são bastante específicos, mas eu vou tentar sempre explicar também o que eu quero dizer. E depois a gente vai abrir para debate. Eu acho até estranho ficar falando sozinho, mas enfim. Bom, existem 2 grandes tipos de diferença, né? A recíproca, do tipo, eu sou tão diferente de você quanto você é de mim, eu não me anuncio como a norma, e a colonial, que é quando a outra pessoa é posta como diferente, porque existe alguém que se coloca como norma, né? É o que eu gosto de chamar, eu adoro inventar palavras, né? De outrificação. Ou indo mais além até o que o psiquiatra martinicano Frantz Fanon chama de patologização da diferença, né? Então a pessoa cis, ela não se pensa cis, a branca não se pensa branca, sabe? Mas a gente tem que se situar, assim, a gente ocupa lugares muito específicos, né, que permitem ou não
que a gente faça e acesse certas coisas. Antes da gente falar em cis, já existia uma palavra para isso, né? O normal. Então, a pessoa que diz, eu não sou uma mulher cis, eu sou uma mulher, tá implícito ali no fim da frase a palavra normal, né? Em oposição às mulheres anormais, sei lá. É só você pensar que não, sei lá, não existe um simpósio branco de pesquisa ou um congresso de saberes cisgênero, porque essa já é a norma, sabe? Em oposição ao outro, né? E aí eu digo, sei lá, se a pessoa branca, cis, hétero, endossexo, homem, está confortável, é porque ela está se beneficiando de e perpetuando aí um sistema de opressão, querendo ou não, sabe? Ela está amparada por essa infraestrutura da branquitude, da cisgeneridade, etc, né? E aí, quando eu digo que o rolê é estrutural, né? Que não é sobre achar culpadas, assim, tipo, você fez isso, não é isso. Inclusive, a colonização, eu bato muito nessa tecla, né? Porque ela é responsável por invenções sistemáticas do outro, né? Se baseia muito nisso. E eu falo no presente porque eu não acredito que tenha acabado, né? Portugal tirar a bandeira daqui não significa que não se perpetue aí a colonialidade, que a gente não esteja mais submetido a inúmeras violências, né? O sistema binário de gênero, por exemplo, foi trazido com a colonização. A maioria dos povos que habitavam a Abya Yala, que é a América antes da invasão, tinha um terceiro gênero, né, ou mais, que era muitas vezes descrito como dois espíritos. E a sexualidade também era vista de outra forma, né? Inclusive tem aquela história de Tibira, né, que foi uma pessoa tupinambá que foi executada com permissão da Igreja Católica por ser homossexual. Dizem que é o primeiro caso de homofobia documentado no Brasil, né? O binarismo, em qualquer aspecto, ele não dá conta da existência humana, sabe? Bom, ruim, homem, mulher, né? Aí a gente cria um maniqueísmo que ele é falacioso. Que, na verdade, o problema não é nem ser um par, né? Porque muitas vezes pode ser mesmo, sei lá, Sol, Lua, beleza. Mas é que se constrói uma hierarquia entre esse par, né? Para mim, como eu entendo, o gênero, ele é um artifício de performance. E eu sou desobediente de gênero. Eu não me sinto contemplado, sabe? Quando Simone de Beauvoir diz que não se nasce mulher, torna-se mulher, existe aí um não dito importante, né? Que não se nasce homem, torna-se homem. O trinômio mulher, feminino, vagina, homem, masculino, pênis, é um grande delírio, né? Quem diz que toda mulher é feminina e tem vagina ou que todo homem é masculino e tem pênis? E a ficção, ela cria a realidade, porque o gênero o feminino de alguma maneira, ele vai estar sujeito à violência machista, seja esse corpo identificado com um gênero feminino ou não, né? Como é, por exemplo, o meu caso, ou o caso, sei lá, de um viado cis afeminado. E, sei lá, raça também não existe, mas o racismo, sim. Não existe o negro genérico, o índio genérico. Isso são projeções coloniais, né? Uma coisa que eu acho importante, assim, quando a gente entra nesse debate de linguagem, é a gente se atentar aos riscos também de reduzir a textualidade e a escritura aos seus resíduos linguísticos, né? Porque às vezes a gente esquece as tecnologias de inscrição que tornaram elas possíveis em primeiro lugar, né? Então, sei lá, eu vejo muito na escola esse debate, não é aluno, é estudante. Eu concordo, 100%, mas então bora tratar de acordo, né? Que nem a questão do gênero neutro, né? O debate não tem que ser se pode ou não profanar a língua portuguesa, porque isso é cortina de fumaça, né? Nunca foi sobre a língua portuguesa e a gente sabe muito bem disso. Uma vez a mãe de um estudante meu lá de Realengo foi para a escola reclamar que eu, professor de música, eu estava ensinando português errado, porque eu disse a Pablo Vittar. E é sobre isso, né? Ainda sobre isso, a gente chama os órgãos reprodutivos de órgãos sexuais, o que é uma maneira muito genitalista de pensar, né, o sexo. Como diz o Paul Preciado, eu vou até ler aqui uma coisa que ele diz, né, que é um filósofo, escritor trans da Espanha, as tecnologias sexuais se apresentam como fixas, tomando emprestado o nome de ordem simbólica, de universais transculturais ou simplesmente de natureza. Então, existe, por exemplo, a mulher de verdade, né, que a natureza criou, e a de mentira, né, assim, nessa lógica. Aí o Preciado ele coloca a heterossexualidade como um regime político e o sexo como uma tecnologia biopolítica, né? Porque é quase como uma lei mesmo que controla os nossos corpos, nossos desejos. E eu volto a dizer da importância da gente se situar, né? Da gente entender os nossos privilégios e acessos, os lugares que a gente
né, quando vem a questão do lugar de fala, as pessoas não entendam nem como silêncio isso, né? Porque essa pauta não é minha. Todo mundo tem um lugar de fala, né? Às vezes o que parece que falta entender é o lugar de cala, sabe? Tipo, se você é um homem cis, por que você vai falar? Tá travando aí muito. Vai ser a internet dele. É. Eu caí, né? É. No lugar de cala, Bem. exatamente. Alô? Será que a minha internet falhou? Estamos ouvindo. O problema, o vídeo dela está travando. Estamos ouvindo agora. Está travando. voltei. Estamos então ouvindo, acho está só sem imagem. Agora veio. Agora voltou. Voltei. Eu não sei mais onde que eu parei, né? Onde que vocês pararam de me escutar. Se alguém quiser me dizer. No lugar de cala. Você estava falando do homem cis e do lugar que ele fala, ou do lugar que ele cala, agora já não sei mais. Tá. Bom, sei lá. Enfim. Bom, não sei retomar aqui o fio da meada, né? Não vou saber repetir o que eu estava falando, mas, assim, o que eu acho importante é a gente entender, assim, ser aliada... Você citava um espanhol, um escritor espanhol, trans. Citei o Preciado. Paul Preciado. E, a partir daí, você introduz a questão dos órgãos e da linguagem e do cala. E aí caiu tudo. Tá bom. Acho que eu me encontrei. Então é isso, né? Da gente, se não é assim, se você não tem aquela vivência, como é que você vai dizer para a pessoa o que ela pode ou não fazer, né? Você tem a outra vivência, então esse é o seu lugar de fala, né? Enfim. E aí o que eu acho que a gente pode sim fazer é falar pelas pessoas que não conseguirem chegar em algum lugar, né? Assim como eu quero que falem por mim quando eu não conseguir chegar em algum lugar. Tipo, sei lá, cadê as travesti preta aqui falando, sabe? Como a Grada Quilomba, que é uma escritora, psicóloga e artista portuguesa, diz, as identidades coloniais, elas são parasitárias. Então, o que mais tem, né, é gente branca ganhando crédito por produção de gente preta, pessoas indígenas ou pessoas trans sendo chamadas para falar em eventos e, às vezes, nem ganhando crédito por isso, né? E assim, eu acho uma coisa muito importante a gente pensar que é quem dá a voz também tem o poder de silenciar, né? E aí, sobre isso, né? Eu sou uma pessoa trans, mas ainda assim eu sou uma pessoa branca e sudestina. Eu sou uma pessoa transmasculina, não binária, mas eu sou lido socialmente como mulher, né? Tem gente aqui me chamando ela, inclusive. O que, apesar de ser muito violento para mim, me permite transitar em certos espaços, sabe? Porque a sociedade, ela opera numa lógica binária, né? E a gente tem que negociar com isso o tempo todo. E não só as pessoas trans, né? Mas todo mundo é afetado por isso. Porque que mulher que joga bola, sei lá, nunca sofreu preconceito, ou um homem nunca ouviu que chorar é coisa de mulher, né? Isso tem a ver com esse binarismo. Então a gente se dá conta dos privilégios, né, dos nossos lugares e de como os privilégios são alicerces da nossa sociedade é muito duro, né? Às vezes, por isso que bate nesse lugar, parece que eu estou atacando a pessoa e não é assim, mas é sobre a gente entender, né? Eu sou uma pessoa branca, eu preciso saber disso, sabe? Eu não vou falar como uma pessoa que não seja branca, isso não faz nenhum sentido. Isso não pode ser paralisante, a gente entrar num lugar de culpa, sabe? Que não constrói nada. Meu celular está aqui falando comigo. E assim, mas as pessoas não querem perder mundo, né? E assim, você entender, abolir a estrutura dos privilégios, né? Abolir essa estrutura, supõe uma angústia, porque o mundo, como a gente conhece, ele foi feito para pessoas norma transitarem livremente, né? Então, sei lá, a parte minha que se encaixa na norma tem medo, né? Não quer perder mais mundo, assim, até porque eu nem sei o que é o mundo sem, por exemplo, estar amparado pela minha branquitude, né? Aí quando me dizem, sei lá, não faz diferença, né? Se a pessoa com quem você vai dividir a mesa é cis, é trans, é hétero ou não. Cara, não sei, né? Não sei se entenderam muito bem, porque... Aí eu cito aqui outra vez o Paul Preciado, né? Quando ele diz que
a tecnologia social heteronormativa, que é esse conjunto de instituições, tanto linguísticas como médicas ou domésticas, que produzem constantemente corpos homem ou corpos mulher, né? Pode ser caracterizada como uma máquina de produção ontológica que funciona mediante a invocação performativa do sujeito como corpo sexuado. E aí eu acho que uma coisa que eu Preciado, às vezes ele fala um monte de coisa assim difícil. E o que ele quis dizer, né? Basicamente que a gente é sempre definido a partir do sexo, né? É aquilo que eu falei antes dos enunciados que não são só descritivos. Então, ser mulher significa um monte de coisas, e ser homem, várias outras, né? Então, e também com quem você transa ou deixa de transar tem uma importância desmedida para como vão te enxergar. O Fanon, aquele psiquiatra que eu citei antes, ele disse, quando me amam, dizem que o fazem apesar da minha cor. Quando me detestam, também dizem que não é sobre a minha cor. Aqui ou ali, eu estou preso. Quando a gente se dá conta, a gente cai naquelas falácias, né, somos todos iguais, all lives matter. E não é bem assim que a banda toca ainda, né? Espero que um dia seja. Ou então, sei lá, também tem esse mito do inatismo, né, da tecnologia versus natureza. E não existe um ser humano pré-discursivo, né? Os nossos afetos, eles fazem parte da constituição da nossa subjetividade, da formação da nossa identidade, né? Então, existe aí um paralelo entre sexualidade e identidade de gênero, apesar de serem coisas diferentes. Eu adoro o conceito de sapatão. Inclusive, acho uma palavra que abarca muito mais sentidos do que lésbica. Nem toda lésbica é sapatão, nem todo sapatão é lésbica, né? O que pode parecer uma contradição, mas se você entende sapatão como identidade, para além de orientação sexual, faz sentido, né? Então, eu, que sou uma pessoa transmasculina, posso me sentir contemplado por essa palavra, enquanto uma mulher cis lésbica pode não se sentir. E aí, né, a fabricação da heterossexualidade, ela depende do sucesso da construção dos sexos gonodais, binários e diferenciados. Então, imagina, eu, como um cara trans, eu muitas vezes sou reduzido a uma vagina, né, deslegitimando o que eu sinto com relação ao meu gênero. Então, se eu me relaciono com uma mulher ou com outra pessoa que tem a vagina, vão me entender como homossexual, mas, sabe, assim, eu sou definido pelo outro, assim, né? Isso é muito louco. Às vezes as pessoas ficam confusas com a coisa do não binário, né? Na verdade, assim, eu não sei se eu entendo muita confusão, porque para mim não existe possibilidade de eu ser binário, né? Em que mundo que um cara de vagina é binário? Claro que existe uma questão de leitura social, né? Que é a famosa passabilidade cis. Mas enfim, isso não define meu gênero. Uma coisa que me perguntam muito também é sobre desejos de mudanças corporais. Eu acho engraçado que para pessoa cis ninguém pergunta, né? Tipo, não vai tirar o peito não vai cortar o cabelo, enfim. É possível a gente pensar a testosterona, por exemplo, como a metáfora biossocial que autoriza a passagem de um corpo que é denominado feminino, né, à masculinidade. E outra vez eu trago aqui o Preciado, que ele fala, né, que a gente tem que considerar os hormônios sexuais como drogas político-sociais cujo acesso não devia ser custodiado pelas instituições estatais heteronormativas. Né? Então, por que assim, eu fazer uma mastectomia não é a mesma coisa que eu fazer uma cirurgia no nariz? Eu posso, com a maior facilidade, na farmácia, comprar uns remédios super fortes, mas eu preciso de um laudo psiquiátrico para tomar testosterona. A autorização do marido para fazer esterilização, né? Precisam me autorizar o meu próprio corpo, né? Ou talvez não seja tão meu, assim. Quando a gente pensa em esses nomes das cirurgias, sei lá, reatribuição ou redesignação sexual, a gente esquece de pensar em atribuição ou designação, né? Que, na verdade, é só uma segunda mesa de operações que não é mais violenta do que a primeira. Aí tem uma coisa interessante, assim, horrível, na verdade, sobre... Eu liguei a luz aqui, que eu acho que estava ficando escuro. A atribuição do sexo em bebês intersexo, que, por incrível que pareça, as pessoas intersexo estão no mundo na mesma quantidade de pessoas ruivas, que é tipo 1,8% da população, porque a gente não sabe disso, né? Então, assim, se existe a possibilidade de pênis, é homem, ainda que seja XX. Né? O pênis é essa espécie de Deus. E aí operam esses bebês, né? Porque a família não pode ir para casa sem saber se é um filho ou uma filha, imagina. Que caos. E várias vezes eu ouço também o discurso, né, de que pessoas trans nasceram no corpo errado. E aí
coloco uma pergunta aqui, né? Você que é uma pessoa cis, você percebe que em oposição você está dizendo, né, que você está no corpo certo? E aí, quando você fala que está no corpo certo, a gente considera as plásticas ou não, sabe? É engraçado que quando eu estou vestindo roupas lidas mais como masculinas, e rola algum tipo de dúvida sobre o meu gênero, a pessoa olha para o meu peito, né? Tipo, ah, tá, então é mulher. E não, né? Porque, enfim, por que a gente assume o gênero das outras pessoas? Sendo que muitas vezes eu já falei, prazer, eu sou o Calu, né? Eu botei ele no meu nome, ele. Mas é isso, não adianta, a gente está muito acostumado a essa lógica binária, né? Teve até um cara cis nos Estados Unidos que ele fez uma experiência, ele saiu na rua com uma camisa escrito ele e dele, né? Meus pronomes são masculinos. Aí um monte de gente vendo a camisa chamou ele no feminino, sendo que ele era um cara cis, ele só colocou a camisa para confundir as pessoas. Que não era para confundir, né, no caso. Eu gosto muito de uma coisa, eu gosto de várias coisas por esse lado de estou chamando ele aqui várias vezes, né? Mas que ele fala sobre o dildo. E ele fala muito sobre o dildo. Ele diz que a invenção do dildo supõe o final do pênis como origem da diferença sexual. E o dildo, né, o vibrador, ele apareceu assim como um instrumento para tratar a histeria, né? Eu acho sensacional, porque o prazer das mulheres ou das pessoas com vagina sempre foi problemático, né? Já que parece que não tem uma função exata nem nas teorias biológicas, nem nas doutrinas religiosas, enfim. E aí, lembra aquela história, né, que eu falei, quem dá a voz também pode silenciar? E aí eu trago aqui um termo, né, que é epistemicídio, que é parte fundamental da colonização, né? Obviamente que a linguagem é ferramenta essencial desse processo. É muito importante a gente não só ler referências não brancas, né, mas também desacralizar os cânones brancos, homens, cis, sabe? Por isso que eu trago muito Preciado, a J. Mombassa, a Grada Quilombo, a Jenny Nunes, enfim, depois vocês podem me perguntar de novo essas pessoas. Porque de caras cis, hétero, branco, babando o ovo um do outro na academia, já tá cheio, né? E aí, falando em Geni... 5 minutos, Calu. Tá bom. Uma coisa muito importante que ela traz, assim, é que é necessário a gente conseguir se definir não a partir do olhar do colonizador, né? Que a gente depende de relações no mundo para se subjetivar, mas esse processo de subjetivação, de individuação, ele é muito difícil quando o espelho que devolvem para a gente é todo fragmentado, né? A nossa autoimagem, eu digo assim, de pessoas que se afastam da norma, está em constante ataque. E aí que vem a síndrome da impostora, ou se sentir uma fraude, a gente duvida o tempo inteiro da gente, né? Eu volto e meia penso, mas será que era para tanto? Será que eu não estou inventando isso? Será que eu não cometi um crime de calúnia contra a pessoa, sabe? Gente, aí é uma coisa muito cansativa, né? Assim, e aí acaba que, sei lá, a pessoa LGBTQIA+, só pode falar sobre homofobia e transfobia, né? A racializada só pode falar sobre racismo, assim, e aí fica um negócio que a gente não sai disso, né? O mundo colonial, ele é dividido em dois, e a binariedade é uma das suas principais características, né? E se criam fronteiras que são, assim, pontos de dissidência, que quem ultrapassa é colocado ali como invasora, né? Mais uma vez, assim, né, falando desse tema, porque a colonialidade, para mim, ela se relaciona com todos esses temas que eu estou falando, sabe? Que não é uma geografia descritiva, né? É inventada. O Ocidente e o Oriente não são lugares geográficos, são lugares políticos. E aí, quando eu tive a oportunidade, né, quando eu estava morando na Espanha, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas refugiadas, e eu fui uma pessoa migrante, né? Isso me ensinou muito sobre perder mundo, assim, sobre ganhar também, mas, enfim. Aí, outro dia, conversando com a Márcia, ela me perguntou se eu entendo a música como linguagem. E eu respondi que, de certa forma, sim, mas que é muito mais que isso, né? E que essa máxima de que a música é a linguagem universal, na verdade, é falaciosa. Ela é, sim, um fenômeno universal, né? Aí, trabalhar com pessoas de culturas bem diferentes da minha, com musicoterapia, me ensinou muito, né? Que no espaço terapêutico tudo comunica. E que a gente, enquanto terapeuta, pode facilmente apagar a pessoa atendida, né? Tanto musicalmente como de outras muitas maneiras, assim. Aí aquela música que eu cantei lá no começo, da Dona Ivone Lara, foi a primeira música que eu cantei para as pessoas refugiadas com quem eu trabalhei lá na Espanha. Elas me pediram que eu cantasse uma música brasileira, e foi essa que me ocorreu. E hoje ela me ocorreu de novo, aí eu quis cantar, além de ser minha música âncora. É isso, eu já vou finalizar minha fala, mas só falando um pouquinho desse recorte meu como musicoterapeuta, né?
Na época que eu morava na Espanha, eu era pessoa migrante, colonizada, né? E foi muito importante para mim perder privilégio e me ver nesse lugar, sem saber se eu ia conseguir os documentos, se eu ia ter trabalho, se eu ia ter casa. Isso até me aproximava das pessoas com quem eu estava trabalhando, sabe? Apesar do motivo da gente ter saído do país ser muito diferente, né? O mundo colonial, além da coisa da binariedade, né, outra característica é que ele não permite concomitância. Então, por exemplo, ao legalizar o casamento gay, pessoas héteros não perderiam direitos, mas perderiam a exclusividade, né? E é sobre isso. Então, fazer valer os direitos de uma pessoa refugiada, cujo país, diga-se de passagem, muitas vezes foi usurpado pelo mesmo país onde ela vai pedir refúgio, não tira os direitos das cidadãs do país que acolhe, né? Mas tira a exclusividade. E a gente, como terapeuta, precisa entender, né, que a psicologia ela nasceu ali na modernidade europeia, então tem sim um viés de saída, né? A musicoterapia, né, a música sempre foi usada como cura. Então, para além de beber da fonte da psicologia, a gente bebe muito da fonte do xamanismo, né? Mas existe um tabu enorme sobre isso. Eu, particularmente, adoro e exalto essa dimensão mágica da música, né? Eu sou a favor do encantamento do espaço terapêutico, senão, para mim, vira só uma importação colonial meio bizarra, assim, sei lá. E, sei lá, qualquer abalo, né, na ordem colonial é sentido como violência, é aquela história do cara me acusar de calúnia, né? Sei lá, porque eu inverti ali, ele inverteu, né? É sentido como a gente tem que diferenciar o que é violência, o que é sentido como violência, né, por inversão colonial. Tipo, manifestações políticas, quebra a vidraça do banco, é tipo, meu Deus, que violência, porque o banco ele tem o status de pessoa que muita gente não tem, né? Porque queimar travesti viva não causa tanta revolta. Enfim, gente, eu vou fechando que acabou que minha internet caiu, me perdi na minha fala, falei um monte de coisa e que eu acho que, assim, por vários temas, né, cutuquei em vários lugares que eu não sei nem se a gente vai conseguir dar contorno aqui, mas eu quis muito bater nessa tecla das relações de poder, né? Então, assim, a minha existência ela depende de uma validação, assim, né? Mais uma vez a linguagem opera aqui, porque se eu te peço que me chame de o Calu no masculino e você me chama no feminino, você está exercendo um poder sobre mim, sabe? O poder de me designar, né? De me nomear. E é muito cansativo ficar constantemente reivindicando a própria existência, né? Aí, enquanto terapeuta, vou fechar, eu juro, enquanto terapeuta, eu acredito, enquanto pessoa, enquanto terapeuta, né, eu acredito na importância da interseccionalidade das pautas, né, que só existe liberdade se for para todo mundo, sabe? Então, assim, não acredito em feminismo branco ou trans excludente, não acredito em luta de classe que não fale em racismo, em colonialismo, e não acredito em neutralidade, né, nem fora, nem dentro da terapia, sala de aula ou palco, que são as minhas arenas, né? Então, me interessa muito a descolonização do espaço terapêutico, porque senão a gente vai continuar perpetuando o epistemicídio, né? E apagando existências pela fala. Acho que era isso um pouco que eu tinha para dizer. Eu vou acender minha luz. Maravilhoso. Maravilhoso. Gente, um segundo para acender a luz, porque ficou escuro aqui, né? Você falou tanto de voz, e a voz também, né, permeou aí, até embargou a minha quando eu comecei para te apresentar, e permeou também o trabalho de Berna, né, do sussurro, do grito na arte. Eu vou abrir para as perguntas, porque eu acho que tem muitos temas, e, né, vamos dar oportunidade para que falem, dar a voz, né? E não tirá-los. Mas vamos lá, tem vários comentários e tem uma fila aqui. Tereza Nazar, Beth Bittencourt, José Nazar, Tereza Meloni até o momento. E vários comentários elogiando tua apresentação, Carol. Tereza Nazar? Tereza saiu. Na imagem dela só tem... Vamos passar para... Eu não estou vendo daqui, vamos passar para a Beth Bittencourt, então, que eu estou vendo, e depois, Tereza voltando, ela... Tereza? Olá, muito prazer. Nazar, sou eu primeiro, viu? Eu estou inscrita primeiro. Bom, eu queria dizer para a Berna Reale, né, e para todos,
que, na hora que eu vi o Ver o Peso, as lágrimas vieram, né? Eu vou em Belém há mais de 20 anos e desde o início da pandemia eu não vou, mas em janeiro eu vou passar um mês lá. E aí eu queria dizer para todos e para a Berna Reale que a Berna Reale entrou na minha vida em 2012, quando eu fui a uma exposição no Centro Cultural Banco do Brasil, cujo curador era o Paulo Herkenhoff, chamado Amazônia, Ciclos da Modernidade. Aí, desde então, eu costumo dizer que ela e os seus urubus habitam a minha vida, né? Começou um processo criativo muito forte, mas eu não vou ficar aqui falando, não. Eu só quero contar também para a Berna Reale, porque eu acho que ela não sabe, que uma das maiores emoções da minha vida foi quando esta mesma ciranda aconteceu no Museu do Mar, e enquanto eu apresentava, numa das primeiras vezes, um trabalho na ciranda, no andar de cima, sobre a Berna Reale, embaixo ela inaugurava a sua exposição. Essa foi uma sincronia que aconteceu, não sei porquê, né? Mas mostra que a nossa conexão, né, que inclui Belém do Pará, que é um lugar que tem uma carnalidade para mim, né? A partir daí ela ficou marcada na minha vida. Também queria dizer para ela que o sussurro tem rumores, e são rumores assim que chamam as musas, as sereias, eles são até mais eficientes. Tá bom, Berna? Um beijo para você e para todo mundo que está me ouvindo. Voltei. Fui fazer pipi rapidinho. Sua vez, Tereza. Obrigada, Beth. Então, Obrigada. Berna, amei sua Oi. apresentação. Como Obrigada. sempre, é muito bom ver e ouvir o que você tem a dizer sobre a sua experiência. Isso é muito, muito, muito relevante para mim. Mas eu gostaria de chamar a atenção até nesse trabalho, né, da Bia, que é muito curioso. Se você... Porque eu não conheço o Pará. Entretanto, eu tenho muita afinidade pela coisa... Eu já convidei várias vezes, né? É verdade, né? Verdade. A Beth é uma querida que me levou para o Maranhão, que me deixou completamente encantada pelo Maranhão, e ela me disse que era como é que é? A porta de entrada para a floresta amazônica. Mas eu tenho uma coisa com o Amazonas e o Pará muito da minha fantasia, porque eu tenho uma ligação muito forte com a coisa da terra. Eu vivi o sertão, mas o sertão de outra ordem, o sertão do interior de Minas Gerais, que eu conheço muito bem, aquela região de Uberaba, Uberlândia, Goiás, enfim. Mas o que eu queria te perguntar, e, na verdade, pedir para você explorar um pouco mais, porque você sempre traz no seu trabalho essa ligação com a sua história, a sua origem, a sua terra e o seu lugar do feminino. Isso sempre me chama a atenção. Esse trabalho que você faz em torno da questão do corpo está sempre evidenciando algo do feminino. Vejam bem, eu estou falando do feminino, não necessariamente da anatomia da mulher. Estou falando desse lugar da arte, do lugar do feminino. E eu me lembro do trabalho que você fez da performance com os jovens adolescentes em situação prisional, que eu fiquei muito impressionada e muito emocionada, porque também participei, de certo modo, desse trabalho, né? Sim, você sim. sabe? Sim. Que era um trabalho com os rapazes.
Ele está no CCBB do Rio de Janeiro, está sabendo? Está aí o trabalho. Não, porque eu estou completamente trancada dentro de casa, mas eu vou. Se você está me dizendo que está lá, eu vou. Está Mas lá. eu queria te perguntar como é que é essa sua abordagem da questão do feminino e que você experimenta corporalmente e muito visceralmente no seu trabalho. E você faz essa performance só com os rapazes. Por que não as moças? Eu estou, no momento, preparando uma performance com as mulheres prisioneiras, ou, na realidade, falando sobre elas, não com elas, mas falando sobre elas. Mas por que aparece as mulheres no meu trabalho? É porque eu falo de violência, né? Por que apareceu os meninos? Porque eu não falo da questão do feminino se não fosse por uma via da violência, porque o que me interessa no meu trabalho é falar de problemas sociais. E as mulheres são as que mais sofrem os problemas sociais, né? Assim como os trans, as pessoas que estão passando por uma questão de abuso, de preconceito. Então, o meu trabalho ele não gira em torno nem da mulher, nem do homem, nem da criança, ele gira em torno de questões. É por isso que eu falo dos meninos, né? Porque, para mim, é muito agressivo ver como é que esses meninos eles são abordados, onde eles são abordados e como eles são abordados. Então, é isso. É uma questão de você permear o assunto que lhe interessa e não o objeto. Bacana. Bacana. José Nazar. E depois Tereza Meloni. Cadê o Nazar? Márcia. Cadê Emília. o Nazar? Depois da Tereza Meloni, Emília. Tá bom. Posso falar? O Nazar não apareceu também. Então vai. Vamos lá, Meloni, vai. Então, rapidinho, eu não vou perder tempo com elogio, porque todo o tempo que eu gastasse era pouco. Bom, eu quero ser mais direta. Berna, eu observei no seu trabalho, não sei se você se dá conta, mas, na verdade, a sua performance, quando você apresenta, e você apresenta na rua, a rua volta para a sua arte. Mais do que aquilo que você preparou como performance, e eu pude ver isso no vídeo, eu acho que em foto não aconteceria, mas os risos, os comentários, os gestos e tal, passam a retornar para você e a sua arte, a arte que você levou, ela volta maior. Não sei se você entendeu o que eu estou dizendo. Sim, sim. Quanto à apresentação do Calu, eu queria dizer o seguinte para ele. Nós, psicanalistas, temos um texto muito precioso para a gente, que se chama O Mal-Estar na Civilização. E sempre que você falou de colonização, eu fiquei pensando, as primeiras suas questões, para nós, psicanalistas, pelo menos para mim, me provocam a repensar uma série de coisas, uma série de articulações que a gente fazia. Repensar não no sentido de corrigir, mas no sentido de enriquecer, de ampliar, entendeu? Então, esse texto ele fala do processo civilizatório como um processo inerente à condição humana, já que o humano é um ser falante, aí já falando como Lacan, a necessidade de se comunicar e de convivência exigiria uma certa padronização. E, por isso, Freud diz que é inerente também o mal-estar. Agora, eu estou comentando isso com você, mas eu acho também que há uma diferença muito grande entre isso e a colonização, né? Mas também há algo de semelhante, porque ao, de alguma maneira, organizar uma sociedade, né? Porque alguma organização tem que se dar, um poder ali, e aí o Foucault fala muito disso, o poder da linguagem que você falou, né?
O fato de a gente ensinar uma criança a falar português, botar na escola, ela vai aprender português, um pouco de inglês, etc., etc. Isso são formas de poder político, a gente sabe, né? Mas, por outro lado, eu voltei a esse texto, não sei se você conhece, porque ele diz que não há outro jeito de viver, porque se não fosse a civilização, seria a barbárie. É isso, obrigada. Obrigada. Calu, você quer comentar ou passamos para a Emília e depois você responde? Eu acho que eu posso responder porque vai ser muito breve. Assim. Sim, eu conheço o texto, mas eu quero acreditar, e a minha existência depende disso, que não é tão preto no branco, sabe? Que não existe... É isso, a coisa do binário, né? A gente tende a acreditar nesses maniqueísmos, assim, nessas coisas que... Então, é ou a civilização ou a barbárie. A civilização é essa, né, que está posta. E aí, então, sei lá, então quero, sabe? Tipo assim, eu fico negociando com ela porque eu tô aqui, né? Mas, e é até assim, uma coisa, porque eu acho que, desculpa, falei que ia ser breve, eu já tô fechando, prometo. Mas a gente se vê, às vezes, num lugar muito difícil, né? De ter que ou dialogar com uma pessoa que possivelmente está te agredindo, né? Assim, sei lá, se vem uma pessoa me agredir e ser transfóbica comigo. Ou eu dialogo, ou então eu não dialogo, né? E, assim, existem essas duas opções. E o não dialogar, talvez não produza muito, né? Não seja muito propositivo, mas às vezes é o que a gente consegue fazer, né? Então, assim, eu posso dizer por mim, gente, eu estou exausta. Eu estou exausta, eu confesso, assim, porque é isso que eu falei, de ter que ficar reivindicando a própria existência, sabe? Num mundo que eu não estou contemplado, sabe? E aí o que? Eu dei azar, então, de ter nascido assim, né? Tipo, já que tá posto, então, se é isso, né? A civilização é essa, então, putz, me dei mal, né? Tipo, quem sabe na próxima, assim. E aí eu não quero acreditar nisso, porque eu acho muito fatalista, sabe? Assim, desculpe discordar de Freud. Não é discordar, sabe? Mas eu quero achar outros caminhos aí, porque senão eu não sei o que fazer, assim. Eu vou entrar aqui num niilismo louco, né? Sei lá. Vamos passar para a Emília, se de repente, dando tempo, a gente retorna, porque o Nazar saiu, né? Eu recebi a informação, então Emília entra e depois Nazar. Tá bom. Obrigadíssimo, Berna. Obrigadíssimo, né, Calu. Foi realmente fantástico ouvir vocês. Agora, eu queria colocar uma posição que talvez concernisse as duas pessoas, né? É que tem uma bióloga americana altamente respeitada que ela fala que existem 5 sexos, porque ela fala do hermafrodita pleno, mais masculino, menos masculino, e o masculino e o feminino. Então, quando você apresenta aquela performance bi, era de hermafrodita que se falava, não era? E essa palavra não foi falada em nenhum momento. E como está na ordem do dia essa bióloga que tem produzido trabalhos sérios, né? Eu gostaria, se vocês pudessem falar um pouquinho disso. Bom, a performance... na verdade... desculpa. Não, só para falar que, na verdade, eu falei sim, mas é que eu falei intersexo, né? Assim, eu não usei esse termo. Porque ela marca como 5 possibilidades. O hermafrodita pleno, o mais masculino, o mais feminino, e o feminino e o masculino. Pois eu usei essa palavra intersexo, né? Que é a palavra que eu estou mais habituada. Ela se diz aí como intersexo, ela se nomeia como intersexo. A própria bióloga, ela se nomeia no intersexo. Fausto... Então, foi nesse momento que eu disse, né, que na verdade a gente nem sabe, mas existem... quando eu li essa informação, eu fiquei chocada. 1,8% da população é intersexo, que é a mesma quantidade de pessoas ruivas. Então, tipo, você conhece alguém ruivo, você provavelmente conhece alguém intersexo, né? Enfim, mas fala aí, Berna, foi mal. Não, você tem mais propriedade, Calu, de falar disso do que eu, porque, na realidade, meu trabalho ele não é um trabalho
filosófico, nem um trabalho acadêmico, ele é um trabalho estético. Então, ali, naquele corpo, naquela estética, para mim, abrange tudo. O fato de ter um culhão e de ter um peito, ele é simbólico. Eu lido com a semiótica, né? Eu não lido com a questão filosófica. Então, nessa questão, para mim, dessa pesquisadora, é interessante, mas para mim, como artista, ela pode vir, eu posso vir a fazer uma leitura esteticamente dela no futuro, pensar num corpo que tenha múltiplas possibilidades, mas para mim a síntese disso já está ali, porque quando você coloca esses dois órgãos esteticamente juntos, você mistura tudo, né? Isso. Então, é com semiótica que eu trabalho. Sim. Eu acho interessante, porque eu sempre gosto de falar coisa do intersexo, porque a gente, se não, né, tem a galera que grita, mas é biologia isso, e tem a galera que fala, não, porque gênero é performance, né? E não é só isso, gente, porque o sexo, ele também não é tão binário assim, né? Se você quer, tá bom, então o seu sexo é feminino, o seu gênero é masculino, e não é sobre isso, porque o sexo em si, né, e isso que a Emília trouxe, é sobre isso, né? Eu nem sei quem é essa pessoa que foi citada, essa bióloga. Vale a pena. Tem escrito coisas realmente sérias. Que é isso, que na verdade o sexo já não é tão binário assim, quando a gente fala, existem dois órgãos. Na verdade, não, né? Porque e existe toda uma gradação, não sei se estou falando certo, assim, eu não sou uma pessoa intersexo, de intersexualidade, né? Então, a pessoa que tem o pênis e a vagina, a pessoa que tem o pênis, mas é XX, foi aquilo que eu falei, né? Às vezes a genética é outra. E aí, gente, eu não sou bióloga, não entendo disso, mas eu achei, quando eu descobri, né, fui saber sobre essas coisas, sobre intersexo, né, que eu acho que a gente diz mais intersexo do que hermafrodita, eu fiquei bem feliz, assim, porque eu fiquei, caraca, é isso, não é só a biologia versus o comportamento social, sabe? A própria biologia, ela é mais ampla do que esse binário, né? Sim, sim. Obrigadíssimo, brilhantes vocês. Fernanda Magalhães, pode comentar, porque o Nazar ainda não chegou. Que bom que vai dar tempo. Vou tentar ser rapidinha, mas eu queria cumprimentar muito essa mesa. A Berna, uma grande felicidade te encontrar aqui. Também, querida. Nossos trabalhos já se encontraram, mas a gente nunca, né, pessoalmente. Exato. Eu queria te dizer que eu sou sua grande fã, que aquele trabalho que hoje você falou... Não, a gente já se encontrou uma vez, pessoalmente, lá no Sesc. No Sesc Belenzinho. Exatamente, já te dei um monte de abraço. Você que não se lembra desse amor, mas esse amor já... Agora. Que bom, que saudade desse momento. Então, e eu queria te dizer que aquele teu trabalho, que você está sob o lençol branco, que hoje você contou a história que ele veio amarrar o morador ali do Ver-o-Peso, achei incrível essa história. É um trabalho que, para mim, todos os teus trabalhos eu gosto muito, acompanho, mas esse trabalho é um trabalho que é uma referência para mim, super importante da performance, assim, uso ele, mostro para os alunos, assim, incrível. E eu queria te dizer que seus sussurros realmente vão muito longe, como a Elizabeth falou, né? Talvez por uns canais muito mais eficientes, né? E a gente não sabe por onde nossos gritos vão, né? Nossos sussurros. Enfim, o teu trabalho é muito potente, Berna. Obrigada, meu amor. Queria te dizer isso. E eu queria dizer, eu queria falar para a Calu que eu também gostei muito de você ouvir você falar. E eu queria te falar da coisa das cirurgias que você falou. Isso é uma coisa que eu questiono muito. Até hoje, na mesa anterior, eu perguntei ali sobre a questão da cirurgia bariátrica, né? Para o Alexandre, porque é uma questão que eu faço do meu ponto de vista, né? Como assim a cirurgia bariátrica é uma coisa tão banalizada, qualquer pessoa pode fazer a qualquer momento, como todas as outras cirurgias plásticas, e por que não as transições de gênero? Essa é uma questão que eu sempre me faço, porque eu conheço várias pessoas trans, né? Sou amiga de muitas, assim, e sei como é que são esses processos longos e às vezes muito dolorosos, mediados pelo Estado, né? Então, só queria, assim, te falar que eu penso sobre isso muito, né? Então, que são os interesses comerciais que a gente sabe, claro, né?
E aí as normas, né, que também não podem fugir. Então, apesar do interesse comercial numa cirurgia, mas aí a questão de gênero é muito complexa para a nossa sociedade, né, que tem essa, no binarismo, realmente uma forma de colonização, né? E aí a outra coisa que eu queria te falar também é a questão da adequação do corpo, né, que também para mim é uma questão enorme, que é essa coisa do corpo errado, considerado errado, né, inadequado, e que você falou. Era mais isso, assim, queria comentar, gostei muito da sua fala, Calu. Obrigada, Berna. Desculpa, Obrigada, Antes de passar a palavra a você, Calu, para comentar, Fernanda, tem duas pessoas que colocaram comentários no chat, Rani Soares e Joyce. Então, e o Nazar ainda não chegou, eu acho, a gente vai encerrar depois desses dois comentários. Tá? Você pode ler, Helena, por favor? Não estou conseguindo visualizar daqui. Ou o Alexandre, se puder ler. Peraí, vou olhar. É que eu estava sem microfone, gente, tentando falar. Posso ler? Pode. Rani Soares. Então, corpos negros, por exemplo, são sujeitos a uma violência para a manutenção do poder do povo branco. Mas então essa violência é legitimada porque ou é isso ou a barbárie? Isso quer dizer que os lugares são estáticos e a única possibilidade de um corpo negro ou é ser mão de obra ou a violência, mas nunca tomada de poder? Ou o corpo travesti é só a pista e não a academia ou a política? O corpo é só um corpo visual? Usei o exemplo de raça para trazer a Berna para falar do sistema carcerário. Respondem agora ou passo a outra? Eu não entendi a pergunta. Você pode... Rani está aí, porque aí poderia falar. Eu posso falar. Então, por favor. É muito refutando muito uma fala que trouxeram em relação dessa estrutura colonial, de ou é isso ou a barbárie, e aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? Se só tem essas possibilidades, então isso quer dizer que a violência ela é legitimada, né? E aí eu queria entender o que é que a Berna pensa e o que o Calu pensa em relação a esses lugares sociais. E aí, para também a Berna, como trabalha no sistema carcerário, trazer essa subjetividade do corpo negro, né, que eu acho que está muito dentro do sistema carcerário, que ela trabalha e retrata em alguns trabalhos, né, por exemplo, do corpo, eu esqueci agora do nome da última obra. Ginástica da pele. Ginástica da pele, isso. Como é que ela vê isso, essa subjetividade do corpo negro que é extraída, uma vez que a gente está numa estrutura social completamente racista? E falar Deixa eu só fazer uma observação. Deixa eu só fazer uma observação que eu acho importante, Rani. Olha só, não é exatamente isso que Freud diz. Absolutamente. O que Freud diz ali é que é tamanho nosso desamparo, que justamente a gente não tem nada na natureza que nos oriente, que nós somos totalmente dependentes da linguagem, desse campo cultural, e que a gente é constituído por aí. Ou é isso, ou é a barbárie. Mas a gente agora, isso se modifica. Freud não está querendo dizer que justamente por isso a cultura tem que se petrificar e não pode mudar. Não é isso. É que não tem como a gente ficar entregue ao próprio desamparo. Nós somos dependentes desse outro. Justamente a importância de questionar esse outro o tempo inteiro. Isso é importante. Mas que a gente é dependente desse outro. Ele não está dizendo com isso, né,
que isso justificaria a violência de forma nenhuma, só uma observação. Mas eu refuto isso porque o nosso referencial é um referencial de onde vem esse olhar do Freud, né? Então, assim, qual o referencial que ele tem? Qual sociedade que é referenciada, sabe? Mas ele está dizendo... não vai poder se estender porque nós temos 4 minutos. Calu precisa comentar, peço desculpas. Olha, eu só queria completar, assim, eu responder a Rani. Obrigada, Rani, pela pergunta. Eu trabalhei no sistema prisional durante 3 anos, hoje eu já voltei para a cena do crime, na rua, trabalho como perita, de novo na cena do crime, e o meu trabalho ele fala justamente sobre esse sistema de aprisionar, mas antes, muito antes do que aprisionar, de abordar pela pele e pela questão do gênero, né? Porque na minha pesquisa eu descobri, para mim fazer a ginástica da pele, tanto que tem pessoas pretas, mas tem pardas e brancas, que os brancos eles eram abordados porque eram tatuados ou porque eram gays ou trans, e eu falo isso no trabalho, né? Mais uma vez eu volto à questão de que não é somente sobre a questão de quem é mais abordado ou mais preso, mas é o ato em si da violência. Meu trabalho ele fala sobre isso, né? A polícia ela é tão violenta com as pessoas pretas quanto com as pessoas tatuadas e gays, né? Porque eles também são muito abordados. E se eu for te falar aqui, no meu estudo, por exemplo, que agora eu estou fazendo para fazer performance das mulheres, as mulheres brancas elas são muito mais usadas como mulas do que as mulheres pretas, entendeu? É muito violento o sistema. Então, o meu trabalho ele não é um trabalho que vai falar sobre questões que não perpassem sobre a questão da violência. E nesse trabalho de ginástica da pele, eu falo sobre isso. Vamos lá, Calu, porque a gente vai encerrar em 1 minuto. Eu queria complementar um pouquinho, Márcia. Não vai ser possível agora, Emília, porque temos que a Darlene falou na defesa do Freud. Porque a cultura é geográfica e ela muda com o tempo, gente. A gente não pode esquecer disso. Ela não é engessada. Com o tempo e com os questionamentos, justamente. Exatamente. Geograficamente. Não, acho que assim, é meio isso. Não vou responder tanto essa pergunta. Acho que era mais para a Berna mesmo, né? Mas eu concordo. Mas tem um comentário para você, da Joyce. Não, eu vou dizer que assim que eu concordo. Que é importante a gente pensar essa coisa do território, sabe? Tipo, eu gosto muito de trazer o Frantz Fanon, né? Assim, já que estamos falando em... Sim. Eu também é um psiquiatra, beleza, mas eu acho que ele traz... Porque ele traz muito esse lugar do colonizado, né? De falar desse lugar, assim. Então, gente, Freud maravilhoso, beleza, mas é que... É isso, é muito difícil para mim falar isso aqui, né? Porque eu sei com quem eu estou falando. Eu estou na Sírio-Lacaniana, né? Então, assim, sei lá, é só a gente ficar assim, caraca, beleza, mas como é que a gente vai ler esse Freud, né? Ou por que a gente também não lê outras coisas e entender que esse Freud, foi o que eu falei, tipo, ele tá lá na modernidade, né? Tipo, ele tá lá na Europa, assim, então o que ele fala não precisa, a gente tá no Brasil, gente, a gente tem essa síndrome de que a gente é ocidente, primeiro mundo, não sei o que, a gente é colonizado, eu não concordo com você. Freud não está na Europa. Freud fala da condição humana. Freud fala da condição humana. Fundou um campo de saber, porém, ele nos traz uma coisa completamente nova que não existia, que é a questão do inconsciente. E, portanto, em sendo inconsciente, Calu, não tem nacionalidade, não tem cor, não tem gênero, é o inconsciente real, é a experiência de cada um. Então, eu estava calada até agora, escutando alguns colegas, escutando vocês. Eu acho que não se pode fazer de uma ideologia uma verdade absoluta. Assim como a psicanálise não é a panaceia do mundo, assim também me parece que a gente precisa escutar as diferenças com o devido distanciamento.
Não existem verdades absolutas. Tereza, agora a gente vai precisar, todos nós, nos calarmos, porque a mesa esgotou o seu tempo. Encerrou. Né? Encerrou. Gente, eu queria agradecer. A conversa vai continuar amanhã, né? Adorei, Berna. Muitas saudades de você. Queria agradecer muito por todo agradeço mundo. Muito, Berna, Berna, Calu. Também aqui. Muito obrigada, Calu. Maravilhosas. Nos ver na exposição da Berna, no Centro de Cultura Banco do Brasil. Foi onde eu a conheci, na exposição. E hoje fez aquele texto maravilhoso também, né? Que Berna, volte sempre. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Adorei. Calu, obrigada também, a Berna. Tchau, até amanhã.